Uau, boa tarde, meus amores, sejam bem-vindas. Dia de mais um episódio de Laceiras de Sucesso. Eu sou a Franz Manioto, aqui do Dom Doquinhas Ensina e também do Dom Doquinhas Laços. Ensino mulheres a faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses com laços, mesmo começando do zero. É isso aí. Esse é mais um episódio do programa Laceiras de Sucesso e hoje eu vou falar para você como que a concorrência te ajuda a faturar de 3 a 5 mil reais por mês com os laços. Como que pode, né, Fran, a concorrência me ajudar? Vamos entender um pouco mais sobre isso, desmistificar isso na cabeça de vocês. Quero que vocês tirem isso de uma vez por todas da cabeça de vocês e mais, eu quero que vocês contribuam para o mercado, para vocês passarem a entender como é que a gente pode, na verdade, muito mais se ajudar quando a gente quer do que até atrapalhar. Meus amores, olha só, vamos pensar primeiro aqui sobre o que é concorrência, sobre quem nós estamos falando, tá? Então, as pessoas confundem, por exemplo, laços chineses com concorrência para nós. Fran, na minha cidade tem muito laço chinês. Eu não chamo laço chinês de um concorrente tão direto assim nosso, eu não acho. Eu acho que concorrente para mim é a outra laceira. É a outra laceira que põe a mão na massa também, que faz um produto tão artesanal quanto o meu, que tem uma qualidade de produto tão igual à minha, né? O nosso produto, ele chama artesanato porque ele é feito à mão, ele é feito com zelo, com capricho, ele não vem de uma linha de produção. Então ele não é feito em massa, ele não é feito por máquinas, ele é um produto muito diferenciado. Então quando nós falarmos nessa live aqui de concorrência, eu estou falando mais especificamente da colega artesã que tem aí na sua cidade, tá? É dessa concorrência que nós vamos falar. Eu não tô dizendo que as nossas clientes também não possam comprar produtos chineses. Isso é uma outra questão. Nós estamos falando aqui de concorrência, de pessoas que concorrem diretamente com a gente. Por quê? Porque elas podem entregar a mesma coisa que nós. Elas podem entregar um produto como o nosso. Elas podem entregar uma experiência para a nossa cliente como a nossa. Então, essa é a sua concorrente direta. É importante que você entenda isso de uma vez por todas, tá? O laço chinês, ele vende também para os nossos clientes? Vende. Mas ele não entrega nem um décimo do que nós, artesãs, podemos entregar para as nossas clientes, né? Dos diferenciais imensos que nós podemos entregar para as nossas clientes. Então, a concorrência aqui que eu falo com vocês é aquela colega artesã, aquela pessoa que faz laço como você aí na sua cidade, certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre a concorrência que a gente vai tratar aqui nessa live, né? Então, quando eu comecei os meus laços, não havia concorrência na minha cidade, não havia. E eu confesso pra vocês que como o meu negócio começou a dar muito certo, eu comecei a vender muito, as coisas começaram a fluir, eu, arrasei de vender, crescer, tudo. Eu achava que aquilo era porque eu era sozinha na cidade. E eu preciso ser muito sincera com vocês de falar isso, né? Era só eu de laceira na minha cidade, então eu falava assim, nossa, eu dei sorte, não tem ninguém ainda fazendo laços aqui na minha cidade. Eu dei sorte. Portanto, tomara que não surjam novas laceiras. Olha que pensamento egoísta, né? E tá tudo bem, é natural. Por quê? Porque a gente tem insegurança, a gente não conhece o mercado, a gente não tem noção de como ele pode funcionar e a gente acredita que aquilo, se vier alguém para fazer igual, vai atrapalhar. Então eu tinha esse medo. Então se você sente isso, se você talvez faça laço e tenha medo de surgir outras laceiras na sua cidade, ou se você ainda não faz, e você olha para a quantidade de laceiras e você fala, ai meu Deus, né, não dá, já tem muita. Isso passava pela minha cabeça também. Então eu achava que o fato de eu estar sozinha era um grande benefício na minha cidade. E vamos pensar que, obviamente, era legal para mim isso, mas que também, obviamente, algo que era tão bom não ia perdurar. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que eu comecei a fazer laço,
Uma cliente minha começou a fazer laço. Ela comprou os meus laços para reproduzi-los, né? A mãe de uma cliente minha começou a fazer, depois de uma cliente e assim por diante. Por quê, gente? Por quê? Porque não sou só eu que estou procurando, vamos falar assim na época, não era só eu que estava procurando uma forma de ganhar dinheiro trabalhando de casa. Eu não era a única pessoa na minha cidade que ficava triste de ter que largar os filhos para ir trabalhar. Eu não era a única pessoa na minha cidade que precisava ajudar o meu marido, botar dinheiro dentro de casa, mas não queria largar meus filhos. Eu não era a única pessoa que estava passando dificuldade financeira e que precisava de renda e que talvez também não tinha dinheiro para pagar a escola e não tinha vaga na creche e precisava do dinheiro. Você não é a única pessoa que está passando por isso. Tem muitas mulheres precisando dessa oportunidade. E nós não podemos ser egoístas de achar que isso tem que ser só para mim, só para você. Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Eu quero que você abra sua mente, definitivamente, e tire esse véu da sua frente, né? Então era muita gente precisando. E se eu for olhar para as pessoas lá da minha época, quando eu morria de medo de aparecer concorrência, as pessoas que começaram a fazer laço eram justamente pessoas que precisavam. Uma tinha um problema de uma doença grave, inclusive ela já faleceu, mas ela tinha uma doença grave. Ela começou a fazer por terapia, começou a fazer porque achou bonito e tal, depois começou a vender, então aquilo fez um bem danado pra ela e eu olhei pra aquela situação e falei, como eu fui egoísta de achar que só eu podia fazer laço. Mas eu tô aqui, com a cara limpa, falando pra vocês que eu tinha esse sentimento, eu tinha, e eu não posso mentir, né? Eu sou da luz, não das trevas. Posso mentir? Então essa é a verdade. Eu sentia isso. Então se você sente isso, respira. E fala assim, não, beleza. Tá bom, eu sinto, mas agora eu vou entender. A Fran vai falar aqui nessa live, eu vou entender como eu não preciso me preocupar com a concorrência, quando na verdade a concorrência, ela favorece o meu negócio. Ela favorece o meu negócio, vocês vão entender ao longo do nosso bate-papo aqui. Então fique tranquila, você não é um ser extraterrestre por se sentir assim. Você não é uma pessoa ruim por você ter problemas de achar que tem muita gente fazendo laço. Ou porque você não queria que ninguém começasse. Ou porque um parente seu, uma parente sua começou a fazer laço e você fica muito brava. Esse sentimento, ele tá ali dentro da gente, né? É um sentimento um pouco de egoísmo mesmo. Só que a gente precisa começar a olhar por outras óticas. Outras formas de olhar para isso, para entender como isso pode ser bom para mim, bom para o meu negócio, bom para a cidade, bom para todo mundo. Então, assim, o primeiro aspecto que você tem que entender aqui, não é só você que precisa dessa renda. Não é só você. Eu precisava, todas as minhas alunas, já são mais de 4.000, precisam. Você que está aqui me assistindo, precisa. Sua vizinha que possa vir fazer laço, também precisa, e cada uma fazendo o seu, bem feito, tem mercado para todo mundo e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Então assim, gente, vamos pensar, preste atenção, vamos falar sobre o mercado, tá? Antes de falar de números, eu quero falar com vocês como que a concorrência pode me ajudar. Pensa comigo, quanto mais gente falando a respeito de algo, mais pessoas vão atrás daquilo, certo? Então preste atenção, como é que funciona a história da fofoca? Não tem aquela história que quem conta um conto aumenta 2 pontos? Então a fofoca ela começa assim, alguém fala que fala pro outro, que fala pro outro e o negócio vai crescendo. Então quanto mais alguém fala de uma coisa, mais se fala a respeito. Quando lança esse programa chamado Big Brother Brasil, é o Brasil inteiro falando desse negócio. E como é que ele virou um fenômeno de tanta gente falando disso? Uma pessoa gosta, ela fala pra outra, que fala pra outra, que fala pra outra. Uma pessoa usa, a outra quer usar, que a outra quer usar, que a outra quer usar, que a outra quer usar. E isso vai acontecendo gradativamente, vai fomentando. Quanto mais se fala a respeito de algo, quanto mais se usa algo, mais as pessoas querem usar. Quer ver outra evidência disso? Preste atenção. Como é que as marcas hoje divulgam suas peças de roupas,
seus sapatos, como é que as tendências de moda são lançadas para chegar até a mim, até você. Como é que são lançados hoje? Através das influenciadoras digitais. Então, uma atriz famosa, uma modelo, uma só digital influencer tipo Tássia Naves da vida, ganham rios de dinheiro como? Falando, olha, aqui está esse chocolatinho, olha, ai gente, chocolatinho bom, você já provou? Pronto, vai todo mundo. Então, nós somos influenciados por aquilo que as outras pessoas consomem. Então, quanto mais gente estiver comendo isso aqui, ó, mais eu vou sentir vontade de comer. Então, quanto mais gente falando de laço, mais gente querendo laço vai ter. Vamos fazer um exercício agora. Você aí, ó, eu tenho 25 anos, mentira. Eu tenho 42 anos. Se a gente pensar, a minha filha tem 12 anos, a Aninha. 12 anos atrás, quando a Ana Luísa nasceu, não tinha laço no mercado. Vamos falar. O que tinha no mercado? Se vocês viram uma foto que eu postei nos stories esses dias, era uma faixinha de tecido com um lacinho de tecido. Ela tinha duas. Uma era a faixinha branca com o lacinho vermelho e a outra era uma faixinha branca igual com o lacinho rosa. Ela só tinha essas duas, porque eu simplesmente não achava nada para comprar de lacinho para ela. E eu contei lá no stories também que a Aninha tinha um probleminha, que era o seguinte: se ela estava sem lacinho, as pessoas falavam assim, ai, que bonitinho, como é o nome dele? Ela tinha carinha de menino, né? Ela tinha aquele aspecto de menininho quando ela nasceu, bebezinha. E ainda ela teve um probleminha, perdeu todo o cabelo, ficou só com aquele chumacinho assim, né? Então, as pessoas olhavam pra ela e achavam que era menino. E eu não tinha como colocar aqueles lacinhos que existiam na época dela, minúsculos, que você colava com sabonete, essas coisas, não paravam, não tinha condição. Então, ela usava ou a faixinha do laço rosa ou a faixinha do laço vermelho. Então, olha só. Se aquela época já existisse laço, eu ia ser a louca dos laços, com certeza. Mas eu não tenho dúvida. Era pra cada roupa um laço. Porque vocês me veem aqui, vocês sabem, eu sou uma pessoa que tenho paixão por moda. Sempre fui assim. Sempre fui apaixonada por moda. Quando eu trabalhava na indústria, gastava muito dinheiro com isso, inclusive. Acho que já até contei isso aqui numa live. Gastava com sapato, com roupa, com tudo. Na fase, né, minha de auge, trabalhando como executiva. Enfim, sempre acompanhei moda. Eu ia gastar horrores com a Ana Luísa, com laço. Mas não tinha. Não existia. E a partir do momento que as laceiras começaram a surgir, como minhas parceiras de caminhada lá de trás, Jussi, Lindy, Fernanda, quem mais? Nossa, lembrar agora das meninas é difícil. Vivi, a Tânia, meninas das antigas, lá do comecinho, quando a gente começou a criar esse mercado e foram surgindo mais laceiras, o mercado explodiu tanto ao ponto de hoje ter lojas para nos atender. Loja para laceiras. Gente, tem uma loja para laceira em Cuiabá, tem uma loja para laceira lá em... Toda vez eu esqueço o nome da cidade de Josi. Esqueci, gente. Daqui a pouco eu lembro e falo pra vocês. Enfim, não é uma cidade tão grande assim. Tem lá uma loja pra laceira maravilhosa. Atende especificamente o nosso mercado. Então tem várias lojas. Tem a JC Fitas. Quantas espalhadas pelo Brasil específicas pra laceira? Nós não. A gente tinha que ficar caçando material. Então olha os benefícios. A quantidade de laceira que surgiu, criou-se uma demanda de fornecimento de material para atendê-las. Preste atenção, o quanto nós crescemos, quantas coisas. Então nós criamos um mercado, e nós não só criamos um mercado para comprar materiais, porque tinha muita laceira, de repente sei lá assim, criou um mercado porque as laceiras tudo gasta muito dinheiro com material, quero ver vender tudo, os laços, né? Tem essa objeção, você vai pensar assim, comprar material, a laceirada compra mesmo, mas eu quero ver vender. Gente, pelo amor de Deus, é só você pensar. Além da gente criar um mercado, nós criamos uma necessidade. Hoje, você olha uma criança na rua sem laço, não tem graça uma menina sem laço. Repara, vai para um shopping, vai para o centro de uma cidade, vai para uma escola e olha para aquela menininha sem laço. Pelo menos uma criança ali dos seus
0 anos, bebezinha, até os 7, 8 anos, que é a idade que elas estão querendo usar bastante ainda. Gente, 10 anos, tudo de laço. Tiara, laço, tiara, laço, tiara. Não existia isso antes. Era uma ou outra sem graça, feia. Não tinha a menor graça as tiaras antigas. É só vocês olharem, puxa na sua memória e pensa. Olha um mercado que nós criamos. Nós criamos uma necessidade de consumo que não existia antes. Não tinha. Ninguém pensava assim, eu vou comprar a roupa e o laço combinando. Era muito difícil, porque não tinha. Era aquilo. Eu, por exemplo, tinha 2 faixinhas para minha filha que eu tinha que me virar para combinar com todas as roupas. Porque eu queria que ela parecesse com uma menininha. E olha que maluco, naquela época não passou pela minha cabeça ir atrás de uma costureira e falar assim, você não pode fazer igual para mim, de outras cores? Nem pensei, gente. Por que eu não pensei? Porque não existia um mercado. Porque não existia ninguém falando a respeito. Porque não existia essa fomentação de laço, 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 laceira. Não existia. Então eu simplesmente, eu não enxergava. Eu como cliente, eu tô falando de mim como cliente, eu não enxergava. E hoje é certo que qualquer mãe enxerga. Porque não tem como não enxergar. Você vai no shopping, tem quiosque, você vai nas lojas das crianças de laço, você vai nas festas das crianças de laço, você vai nas escolas das crianças de laços. Não tem como. Então mudou, nós criamos um mercado, nós criamos uma necessidade de consumo dos nossos produtos. Não tem como. Nós criamos essa necessidade de ter uma rede de fornecedores para nos atender. A gente gira muito dinheiro. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Então, essas pessoas agora passaram a atender a gente diretamente. O fato de existirem tantas laceiras criou-se a necessidade de ter lojas específicas para nos atender. E você que está começando agora não tem ideia do quanto isso é maravilhoso. Porque hoje, tudo que você precisa, você vai em 1, 2 lojas, você encontra. Quando eu comecei, eu tinha que comprar de 20 lojas, quando não tinha que importar. Porque simplesmente não tinha, gente. Não tinha. Não achava. Era pouco material, era espalhado, era um aqui, outro ali. Era horrível e hoje não. É muito bom, porque esse tanto de laceira gerou a necessidade de ter fornecedor para nos atender e facilitou a nossa vida. Olha quanto benefício! E a gente não enxerga. E agora eu quero falar para vocês sobre renda. A renda o dinheiro que nós, laceiras, temos colocado no mercado. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso. Antes da gente fazer essa live aqui, eu fiz uma conta bem boba aqui, tá? Porque assim, eu não tinha dados para fazer uma conta maior. Mas, uma conta baixa, por baixo, que eu quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo. Se vocês quiserem, até anotem. Preste atenção. Vamos considerar que uma aluna faixa preta, ela fatura em média R$5.000 por mês, certo? Aqui uma aluna faixa preta, aqui do método Donda 15 Ensina, ela fatura em média R$5.000 por mês. Tem aluna que fatura 20, tem aluna que fatura 14, tem aluna que fatura 17, tem aluna que fatura 11, tem aquelas que faturam 8 todo mês, 7, 11, 10. Tem, Fran? Tem várias. E elas sabem disso. Mas vamos colocar aqui que em média elas faturam 5.000. Pra gente ficar assim num valor bem razoável entre todas elas. As alunas faixa preta, tá? Porque, Fran, você tá falando das faixa preta. Gente, eu não tenho como estimar de todas. Eu tô fazendo uma conta por cima, que eu fiz aqui minutos antes de começar essa live, só para vocês terem uma noção do que é que a gente gera para esse mercado, tá? Então vamos lá. Se ela fatura em média R$5.000 por mês, significa que ela fatura por ano 60.000. Beleza? Faz a conta aí, 5.000 vezes 12, ela fatura em média R$60.000. Uma única aluna, R$60.000 de faturamento. Nós estamos falando de faturamento, dinheiro que passa, que entra no caixa dessa empresa, desse ateliê, 60.000 por aluna. Se eu levar em consideração que eu tenho 100 alunas faixa preta, por exemplo, né? Tô fazendo tudo aqui por cima, tá, gente? Eu não consegui listar todas.
Então vamos falar que eu tenho 100, que tenha 100. 100 vezes 60 mil são 6 milhões de reais por ano. Só dessas alunas ingeridos no mercado. Vocês têm noção do que é isso? Agora vamos pensar, imagine todas as alunas, faixa preta, faixa roxa, faixa amarela, faixa rosa, faixa verde. Vocês que estão começando, se a gente for somar todo o mercado de laceiras do Brasil, o que é de dinheiro que o nosso mercado gira na economia brasileira, de mães que vão lá e compram comida, compram viagens, compram roupa para os seus filhos. Olha a importância disso tudo, né? Que nós geramos renda para as pessoas. Nós geramos, como diz o Marcelo outro dia, empregos para outras pessoas, porque você compra no mercado que emprega alguém, você compra no açougue que emprega alguém. Então a gente não pode ter o pensamento egoísta de que só eu posso ser laceira na minha cidade. Não, se é bom para mim, é bom para Joana, é bom para Maria. Fran, tem muita laceira no mercado. Gente, pensamento muito pequeno. Vou dar mais um exemplo para você. Fran, até agora eu só vi benefício para o país. Não veio para mim. Vai atrapalhar minhas vendas. É assim que você pensa? Então vamos pensar de uma outra forma. Raciocina aqui comigo. Olha só. Lembro da Aline, né? Vou falar de duas alunas que eu me lembrei agora aqui rapidamente. A Aline fala assim, que ela prefere que a concorrente dela seja dondoquinha do que não seja. E aí ela disse assim que veio uma menina pra ela e falou assim, me ensina tal coisa. Já que você vai ser laceira, então você vai ser dondoquinha. Então vem cá, já vai lá, já vai se matricular. E eu já vou explicar pra vocês o motivo. Ela não é boba, não. Ela não é boba, não. Preste atenção. Aí, hoje mesmo, falando com nós estamos fazendo renovação de suporte da turma 8 e eu tava falando com uma aluna em particular sobre a renovação, tal, né? Sobre o renova, não renova, enfim. E ela disse assim, renova, não renova, não. Ela disse que renova, mas a renovação no final de semana e tal. Eu falei, Fran, fique tranquila que eu vou renovar. Eu falei, eu tô tranquila. Você que tem que vir. Ela falou, não, eu tô indo, mas tô te avisando, só que eu não renovei ainda porque eu vou renovar sexta-feira. Ela falou assim pra mim, eu conheço uma laceira e já falo, tu já é dondoquinha? Não é dondoquinha? Então, demorou. Tu tem que ser. Que ela fala assim, tu tem que ser. Por que você acha que ambas, a Aline, ela chama a Eunice, a segunda, a Aline e a Eunice, falam assim, tu tem que ser dondoquinha, ou você tem que ser dondoquinha. Por que elas acham isso? Vou explicar pra você. Quanto mais gente especializada, mais respeito do mercado a gente tem. Quanto mais gente sabendo quanto cobrar pelos seus laços, menos laços sendo vendidos sucateados nós teremos. Quanto mais gente saber quanto vale o tempo de trabalho de uma artesã, menos laços sendo vendido a preço de banana no mercado. Quanto mais gente especializada, trabalhando certinho, como empresária, menos problema a gente vai ter no mercado. Vocês já ouviram falar de mercado prostituído? É feia essa palavra, mas é verdade. Porque a pessoa, ela se aventura. E a pessoa que se aventura atrapalha quem trabalha profissionalmente. Então vocês têm que torcer para o povo que começou a fazer laço se especializar. Que quanto mais eles se especializarem, se profissionalizarem, é melhor para todas nós. Mas o nosso pensamento egoísta é diferente. A gente pensa assim, eu não quero que ela seja dondoquinha, porque senão ela vai aprender os mesmos segredos que eu. Só que quando você vem pra cá e vem aprender o que a gente ensina, você vai entender que cada uma tem as suas particularidades. Porque a Fran é a Fran, a Eunice é a Eunice, a Aline é a Aline. Tem gente que me ama, mas tem gente que não gosta de mim também e tá tudo bem, gente. Jesus não agradou todo mundo. Quem sou eu, pobre de mim? E é assim, porque nós vamos criar relacionamentos e conexões, cada uma com o seu perfil de cliente. Aí você vai falar pra mim assim, Fran, não tem cliente pra todo mundo. E eu vou falar pra você o seguinte, você está
absolutamente enganada e eu posso provar. Vamos falar de número? Presta atenção. Ó, eu anotei alguns dados aqui para vocês que eu quero que vocês usem o Google. Depois use o Google, dá Google lá e pesquisa o que eu tô falando aqui. Ó. A última pesquisa do IBGE em 2020 apontou que houveram 1.373.485 nascimentos de bebês meninas. Gente, só em 2020, foi a última pesquisa que o IBGE fez. Não, 2020, presta atenção. Imagine agora, com essa história de pandemia, quanta criança nasceu. Vocês sabem, né? Não sei se por aí também foi assim, mas por aqui aumentou a coisa. Então, mais de 1.373.000 meninas nasceram em 2020. É muito bebê. Gente, presta atenção, isso é só o que nasceu. É só o que chegou para o nosso país. 1.373.000 meninas nasceram só em 2020. Mas olha só, o IBGE também apontou que o Brasil tem mais de 35,5 milhões de crianças abaixo de 12 anos, sendo que 49% delas são meninas, o que significa que são mais de 17.395 milhões de meninas abaixo de 12 anos. Então, se 17.395.000 meninas abaixo de 12 anos, que são as crianças que usam laços, né? E aqui nós estamos falando só de laço para criança, excluímos o público feminino que também compra laço, né, Jô? Inclusive a Eunice também está nesse mercado aí de laço para adulto. Nós estamos falando aqui só de laço para criança, abaixo de 12 anos. Gente, é muita criança. Mas criança não, vou corrigir. Meninas, coloquem no Google. Então, 17.395.000 meninos abaixo de 12 anos no país. Isso há 2 anos atrás, tá? Não sei como é que tá hoje, pós-pandemia. Né? Que a gente tá na pandemia, mas nasceu muita criança nessa pandemia aqui. O povo tava lá com tempo, né? Sorte que minha fábrica já tava ali quietinha. Senão daqui a pouco já tava com mais uma aninha aí. Vou falar mais um dado para vocês. Quantos médicos formam no nosso país todos os anos? Muito médico, né, gente? Ó, em 2018, só em 2018 se formaram 25.000 médicos no país. Foi um aumento, ele tem aumentado cerca de 5,5% ao ano. Então, ó, 25.000 novos médicos no país em 2018. Preste atenção. Aí, quando você for imaginar, né, quantos médicos tem no Brasil, vamos ver, quantos médicos tem no Brasil em 2022. Vamos ver se aparece aqui. O Brasil tem 500.000 médicos, revela estudo demográfico de 2020. Então, vamos lá, vamos trabalhar com esse número, tá? 500.000 médicos no Brasil, foi o último dado demográfico aqui de 2020, tá informando aqui, depois vocês pesquisam no Google, tá? E aí, eu tava olhando lá que a segunda carreira mais procurada pelos médicos, adivinhem qual é? A segunda carreira mais pesquisada, mais procurada e mais escolhida pelos médicos é a pediatria. E vocês acham que é à toa? Por quê, gente? É muita criança. Mas é muita criança. E você aí na sua pequenez, assim como eu, na minha pequenez, achando que só eu podia fazer laço na minha cidade. A verdade é que se a gente trabalha direito, que se a gente faz o nosso trabalho de base bem feito, faz as nossas listas, cria um relacionamento, um pós-venda, a gente cria um produto irresistível, a gente faz uma comunicação irresistível com os nossos clientes, a gente não dá conta de atender nem o nosso bairro. Não dá. Ai, Fra, como você é exagerada. Bom, dependendo da cidade, eu, por exemplo, se eu fizer um trabalho de divulgação ali no meu bairro, eu não dou conta de atender mesmo.
Porque um dia eu fiz as contas aqui numa live, só ali nos 4 condomínios que eu moro, são mais de 4 mil, 3 mil, acho que foi, que nós chegamos à conta. Casas, só ali, são 4 condomínios assim, ó, um do ladinho do outro. Imagina, um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui. Só aqui, na mesma rua, 4 mil moradias. Não, 3 mil moradias. Eu fiz um pelo outro, deu mais ou menos isso, 3 mil moradias. Não dá conta quando a gente faz um trabalho muito bem feito, né? E aí eu vou falar pra vocês aqui de um depoimento de uma aluna que eu nunca vou esquecer também, muito impactante. Nós fizemos uma reunião de alunos aqui para dar boas-vindas pra acho que foi pra turma 12. Turma 12. Nós vamos fazer esse encontro também com a turma 13. Nós fizemos um encontro faixas pretas para elas contarem um pouquinho da experiência delas e para falar para quem estava ouvindo ali, é uma palavra para que ela entendesse que ela também pode. E olha só, todas nós, absolutamente todas nós, tem algo que faz a gente acreditar que a gente não pode. Todas nós temos, né? Ah, pra mim não dá certo porque na minha cidade tem muita laceira, por exemplo. Não, pra mim não dá certo, né? Eu acho que pra mim não vai dar certo porque eu sou tímida. Ah, pra mim eu acho que não vai dar certo, Fran, porque eu moro numa cidade muito pequena. Ou pra mim não vai dar certo, Fran, porque eu não sei mexer com a internet. Pra mim não vai dar certo, Fran, porque... Vamos ver... A minha família não me apoia, meu marido não quer que eu faça isso. Pra mim não vai dar certo porque eu já trabalho CLT e aí eu vou ter que fazer os laços e trabalhar fora, então não vai dar certo. E aí nesse encontro eu falei pra elas assim, ó, vocês que chegaram, apesar daquilo que você achava que te pararia, eu quero que você conte pra elas, olha, o meu nome é Fran, eu achava que pra mim não ia dar certo porque eu não tinha onde comprar material. E era uma coisa que eu pensava mesmo na época. Eu achava que não ia dar certo pra mim. Não é que eu achava que não ia dar certo, eu sempre acreditei que podia dar certo. Mas quando eu pensava em algo que podia me parar, eu pensava assim, eu sou a Fran, eu acho que pra mim pode ser que não dê certo porque eu não tenho onde comprar material. Pra mim pode ser que não dê certo porque eu não tenho aula de laços, e não tinha de fato na época. Então eu disse assim pra elas, eu quero que você chegue lá e fale, ó, pra mim eu acho que não vai dar certo, eu achava que não daria certo por causa disso, né? Mas, apesar disso, aconteceu isso, isso e isso. E o meu maior resultado após Dom Doquinhas foi isso. E aí eu lembro daquilo, não tem como não lembrar. Eu já postei aqui nos stories, vou postar hoje de novo o trechinho que ela fala assim. O nome é Keila Cristina, da Buchicho Laços. Eu sou Dom Doquinhas 6. E eu achava que não ia dar certo pra mim, porque na minha cidade tinha muita laceira. E hoje eu sou a laceira mais famosa da minha cidade, mais conhecida, enfim. E o maior faturamento dela até então, que ela tinha informado pra gente, foi de R$ 6.531 naquele dia. Então, o que eu quero dizer pra você é que assim, ó, o que te para, na verdade, são algumas situações que você colocou como barreira para te parar. Então, muitas vezes está dentro da gente mesmo aquilo, né? Por trás daquilo que a gente fala, que a gente verbaliza, que a gente fala que está nos parando, tem algo na gente que a gente precisa superar. Então, você achar que na sua cidade tem muita laceira, que a concorrência vai te atrapalhar, que a concorrência vai te prejudicar, é um pensamento distorcido para justificar você de não dar passos, né? Então, quando você entender, assim como a Aline e a Eunice, que a concorrência pode te ajudar se ela for especializada, se ela for profissional, se ela trabalhar direitinho, mesmo que vocês estejam fazendo o mesmo curso, né? Que é um curso, por exemplo, no nosso caso aqui do Noguinhas, é um curso que te ensina a pescar de verdade, né? A gente não fica entregando as coisas prontas, porque se eu entregar tudo pronto, eu crio de vocês uma dependência eterna do Dom Doquinhas.
E não é esse o objetivo. O objetivo é vocês terem uma transformação de mentalidade tão grande o suficiente para que vocês saibam como lidar em toda e qualquer circunstância do seu negócio, do seu ateliê, para que você seja realmente independente, para que você saiba lidar com o seu ateliê como uma empresa e ser suficiente e ser a dona de si, do seu negócio, o suficiente para não depender de ninguém, né? Para não depender de ficar observando como a concorrência trabalha. Não, eu faço do meu jeito. O que ela faz é o jeito que ela faz, independente se a gente, né, trabalha igual, diferente, semelhante, não sei. Ela faz o dela, eu faço o meu, nós fazemos muito bem feitos e isso favorece. Vai ser bom, ela vai trabalhar com preço justo, eu vou trabalhar com preço justo, ela vai trabalhar com produto de qualidade, eu também, as pessoas vão ter uma referência de algo bom e não ruim, E aí a pessoa não vai ficar olhando pro produtinho chinês achando que é igual ao nosso, mas nunca. Aprenda de uma vez por todas. O cliente do produto chinês, do laço mal acabado chinês, é diferente do nosso cliente. E tá bom, porque que bom que existe ele para atender quem não pode comprar o seu. Você percebe? É o pensamento egoísta que a gente queria que não existisse produto chinês no fundo do nosso coração, no raso do nosso coração. A gente queria que nem existisse aquele produto. Mas aí seríamos nós que teríamos que fazer produtinho bem baratinho para vender para esse pessoal que não tem condições de comprar um produto mais caro. E para nós, se você estudar a precificação, se você colocar tudo no papel, você vai ver que não compensa. Então deixa o produto chinês atender esse pessoal. E não é discriminar, é entender que tem público para tudo. Tem público para Pepsi, para Coca-Cola, para o refrigereco. Eu sou apaixonada por tubaína, por exemplo. E tá tudo bem. Eles não estão preocupados. Vocês já viram várias vezes, né, essa frase que a Coca-Cola não tá preocupada com a Dolly. Não tá nem azul com a Dolly. Porque ela sabe que são públicos distintos. Não tem comparação uma coisa com a outra. É um público, outro público, todo mundo feliz e pronto. Então, a concorrência nossa são as nossas colegas artesãs que a gente pode se unir, pode se ajudar, pode comprar material junto, rachar frete, conversar sobre valores, sabe? Vamos fazer uma reunião de artesã aqui de Cuiabá, vamos juntar, vamos tentar nivelar um pouco os valores para que a gente trabalhe mais ou menos no mesmo valor, para que ninguém ganhe pouco, ninguém ganhe muito, para ser bom para todo mundo. Por que não, gente? Vocês acham que existe associações dos proprietários de, sei lá, padaria? Associação dos proprietários de drogarias. Para quê? Para eles combinarem, para eles alinharem. Nós temos como fazer isso. Aliás, a gente pode ser pioneira na nossa cidade. Quem será que vai startar isso? Seria o máximo, me conta aqui, tá? Né? Reunir todas as laceiras da mesma cidade e falar, galera, vamos lá. Chega uma dona aqui, Aline, ó, faz aí em Sinop, chama todas as laceiras, reúne todo mundo e fala, galera, vamos ver. Quanto é que tu tá cobrando esse laço aqui? Mulher, você não tá enxergando isso? Vai lá no Dom da 15, aprende a precificar. Né? Como é que você tá se posicionando aí na hora de apresentar a gente? É muito melhor para todos nós. E é isso que eu quero que vocês enxerguem. Todo mundo precisa, e se todo mundo fizer direitinho, a gente não dá conta de atender esse povo todo aqui. Nem com laço chinês, com laço americano, com todos os nossos laços. A gente não dá conta, porque é muita criança. Tá certo? Um beijo pra vocês, espero vocês no nosso próximo encontro Laceira de Sucesso. Eu espero vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, meninas!